Olá! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre alimentação animal. A alimentação adequada agrega saúde e bem-estar na vida do animal, além de prevenir diversas doenças. À medida que uma alimentação errônea, além de favorecer doenças, ela prejudica o desenvolvimento do nosso animal e a qualidade de vida dele. Quando se pensa na alimentação de um animal, deve-se considerar diversos fatores, como idade, raça, espécie, estilo de vida, fase da vida, por exemplo, no caso da fase de reprodução. Esses fatores eles influem diretamente na quantidade, no tipo de nutrientes que esses animais necessitam. Pensando um pouquinho nessa diversidade, eu fiz esse vídeo para falar sobre cada um desses fatores que muitos proprietários ignoram e principalmente na hora de escolher uma ração não escolhem considerando esses fatores e a importância desses fatores, como isso influi na qualidade de vida do animal e como a escolha errada pode afetar a saúde do animal. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho das espécies. Cães. Cães são carnívoros ou são onívoros? Vamos desmistificar um pouquinho isso. Cães são carnívoros com adaptação à dieta onívora. Os lobos, eles caçavam e o que acontecia? Com as presas dele, que geralmente eram animais maiores e herbívoros, ruminantes, geralmente, eles ingeriam as vísceras e o conteúdo dentro das vísceras. Esse conteúdo geralmente era formado por plantas, por capim. Então eles acabaram desenvolvendo algumas adaptações que permitem eles terem uma digestão um pouco melhor desse tipo de alimento. Então por isso os cães são carnívoros, porém com adaptação à dieta onívora. Significa que eles podem ter os nutrientes dele a partir de alimentos vegetais. Ah, mas por que eu estou dizendo que os cães são carnívoros e não onívoros? Carnívoros com adaptação à dieta onívora. Porque os cães têm características anatômicas e fisiológicas que provam isso. Por exemplo, o formato dos dentes, que inclusive os de trás têm formato mais afiado, que é de carnívoros. A incapacidade de fazer a lateralização da mastigação, que é uma característica dos herbívoros, e os carnívoros não têm, o cão só mastiga assim, ele não mastiga assim, que nem animais onívoros. O intestino dos cães é de tamanho intermediário, sugerindo uma adaptação, porque o dos carnívoros é mais curto e o dos herbívoros é mais longo. O dos cães ele está entre um e outro, ou seja, ele acabou se adaptando a isso. Dentre outros fatores que eu não vou mencionar aqui. O que isso significa? Significa que pode sim ser formulada uma ração vegetariana, por exemplo, para os cachorros, desde que tenha todos os nutrientes que eles precisam. Eles vão conseguir fazer a partir daqueles ingredientes todos os aminoácidos e tudo que eles precisam para se desenvolver e para se manter saudáveis. Gatos. Gatos são carnívoros obrigatórios. Por favor, não inventem de dar dieta vegetariana para os gatos, porque seus gatos vão definhar e morrer. Por que os gatos são carnívoros obrigatórios? Eles não têm várias enzimas, dentre outros aspectos, que permitam a eles ter nutrientes de origem vegetal, digerir nutrientes, absorver nutrientes de origem vegetal. Uma delas é a enzima amilase, ou ptialina, que ela digere amido. Amido é um carboidrato de origem vegetal. Também tem um intestino mais curto, que dificulta a absorção de alimentos de origem vegetal, que eles precisam passar um tempo maior no intestino e sofrer a ação de certas bactérias, certas enzimas para poder ser absorvidos. Répteis. Répteis podem ser onívoros, herbívoros ou carnívoros. As tartarugas são onívoras. Então, se você tem uma tartaruga, jabuti, cágado em casa, e você dá só salada para ele é um bicho doente. Eles precisam ingerir insetos, ou se eles comerem carne, eles precisam desses nutrientes para se desenvolver de forma saudável. E os répteis precisam também de radiação ultravioleta. Então tem muita gente que tem jabuti aí em casa doente. Um animal que vive centenas de anos vai viver muito menos. E vocês podem ver se o casco dele for piramidal, ele tem uma doença chamada osteodistrofia metabólica. Então, antes de vocês adquirirem um réptil, estudem muito bem a espécie, pesquisem muito para saber do que ele se alimenta,
da radiação que precisa, sobre ingestão de água, que muita gente não dá água para os répteis, mas eles bebem água sim, inclusive as cobras, dentre outros aspectos. Aves. Aves podem ser carnívoras, herbívoras, onívoras, insetívoras, sementívoras, frugívoras ou até se alimentar de néctar de flores. Roedores. Roedores são onívoros ou herbívoros. Quando são onívoros, eles podem se alimentar de vermes também. Eles têm preferências por grãos e sementes. Outro fator que nós devemos considerar é a idade do animal, se ele é filhote, adulto ou idoso. Cães são considerados idosos em média a partir dos 8 anos de idade e gatos em média a partir dos 7 anos de idade. Esses valores têm um pouquinho de alteração dependendo da raça, então se você tiver uma raça de cachorro específica, é bom você procurar se informar. Mas em média é isso aí. Filhotes. Até o fim da terceira semana eles devem mamar exclusivamente leite. Nada de adquirir um filhote, de tirar da mãe antes disso. Até a terceira semana, eles só devem mamar leite. No início da quarta semana, você deve começar a introduzir alimentos sólidos, mesmo assim com alto teor de umidade, né, úmidos. Você pode misturar a ração, fazer uma papinha ou dar aquela ração mais umedecida. E devem também ter alto teor de energia e nutrientes. Lembrando do seguinte, esse alto teor tem um limite, porque se vocês derem nutrientes demais, também eles podem desenvolver doenças relacionadas à ingestão exacerbada de nutrientes, principalmente raças grandes de cachorros. Eles têm tendência de desenvolver osteodistrofias, são problemas ósseos causados pelo excesso de nutrientes. A dieta dos animais adultos tem como objetivo a manutenção da saúde deles, provir todos os nutrientes que eles precisam para se manterem saudáveis, nem carecer de nutrientes e nem ter nutrientes demais. Para isso, você deve considerar os hábitos do seu animal e o estado nutricional. Você deve manter ele num equilíbrio, nem gordo e nem magro. E você deve observar se o seu animal pratica esportes, se ele é sedentário, se ele está obeso, se ele está magro. Animais idosos, como eu já disse, os cães em média a partir dos 8 anos e os gatos em média a partir dos 7. Quando os animais são idosos, acontecem algumas alterações na fisiologia deles que torna necessária a adequação do alimento. Como e quanto nós devemos oferecer de alimento? Nós podemos oferecer alimento várias vezes ao dia, nós podemos oferecer uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, controlando ou não a quantidade de alimento que nós oferecemos e até mesmo o tempo que o animal vai demorar para comer. Existem tigelas que permitem a gente controlar esse tempo para animais que comem muito rápido. São umas tigelas que têm uns relevos, então a ração fica entre os relevos, aí oferece alguma dificuldade para o animal comer aquilo e nisso ele acaba comendo mais devagar. Sobre a quantidade, é mais para animais obesos, bom que os proprietários controlem a quantidade de alimento que eles estão dando para esses animais. Frequência. Nós podemos dar várias vezes ao dia ou algumas vezes ao dia. Aí os hábitos dos animais evolutivos contam muito nesse tipo de escolha. Os gatos, na natureza, têm o hábito de caçar pequenos roedores várias vezes ao dia. E isso se reflete em cativeiro também. Eles acabam se alimentando várias vezes ao dia em pequenas quantidades. Já os cães têm hábitos de se alimentar menos vezes em quantidades maiores, 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Mas lembrando também que, independente da espécie e da idade de tudo, você deve observar o seu animal para ver qual a melhor forma de alimentação, qual a forma mais saudável para ele, a frequência mais saudável, qual a necessidade dele, se ele está abaixo do peso, se ele necessita de alimentação à vontade, ou se ele fica muito ansioso, caso você dê comida uma vez por dia só. Vale lembrar sempre que no caso de dietas livres, principalmente para gatos e animais idosos, você tem que tomar muito cuidado em deixar o alimento sem controlar, correndo o risco do animal ingerir mais do que ele necessita. Porque gatos têm muita facilidade de ter cálculos renais e animais idosos também. Para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre o armazenamento de rações.
porque é um tema muito importante. Depois, inclusive, eu vou fazer um vídeo completo sobre rações, mas por hora nós vamos falar só sobre o armazenamento, porque o armazenamento inadequado das rações, além de favorecer a proliferação de fungos que depois liberam toxinas que vão fazer mal ao seu animal, também causa a perda de nutrientes da ração. Então não adianta nada você comprar uma ração maravilhosa e não saber armazenar. No final das contas, principalmente se for aqueles sacões de 10, 20 quilos, ou se for a varejo, você não vai estar dando nada para o seu animal. Então eu vou ressaltar alguns pontos que vocês devem considerar na hora de armazenar a ração. Temperatura. As rações devem ser armazenadas em temperatura ambiente, porque alterações de temperatura podem favorecer a proliferação de micro-organismos, além de poder causar alterações químicas dos nutrientes, fazendo com que eles percam o valor nutricional. Umidade. A umidade elevada favorece a proliferação de fungos que podem produzir toxinas que podem intoxicar o animal. Então, tem que armazenar a ração em lugar seco. Ar, oxigênio. Quando vocês forem guardar a ração, expulsem o ar do saco ou guardem em containers próprios para isso. Porque a presença do oxigênio oxida, que é um tipo de degradação, alguns nutrientes que tem na ração. Então, quando você deixa a ração exposta ao ar, ela está perdendo o valor nutricional, porque os nutrientes estão sendo degradados pelo oxigênio. Iluminação. Armazene a sua ração no escuro, porque a luz rancifica os lipídios da ração. Ela degrada esses compostos, fazendo com que a ração perca o valor nutricional. Então é isso aí, gente. Quando vocês forem guardar a ração, pensem em todos esses fatores. O recomendado é guardar a ração no saco, expulsando todo o oxigênio de forma que melhor vede a embalagem, ao abrigo da luz e longe de umidade. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal para receber as atualizações. Até o próximo vídeo e tchau!